Oi, gente! Hoje um vídeo mais diferente, né, do que comumente a gente faz aqui. É um vídeo até que eu fui muito resistente a fazer, mas eu falei, eu não posso ser, porque foi através de vídeos assim que eu me dispus, que eu tive coragem de fazer a ressonância harmônica. Então, primeiro vocês vão me desculpar aí o formato, eu não consegui colocar ele na proporção que eu queria, né, virado, então vai ficar aqui nesse formato de Instagram mesmo. Mas o importante é a mensagem. É, eu vi a importância, talvez você que esteja vendo esse vídeo tome essa coragem também, porque a gente tem muita vergonha, a gente tem muito ego, a gente pensa muito em se expor, né? Mas foi através de um vídeo como esse, de ressonantes, que eu tomei a coragem de fazer a ressonância harmônica. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho como que foi meu processo, tá? Eu já conheço o professor Hélio Couto há aproximadamente uns 4 anos já. E aí, desde quando eu comecei a estudar o professor Hélio Couto, eu tive a vontade de fazer a ressonância harmônica. Aí eu mandei um pedido em 2019, eu acho, eu nem vi aqui. E aí ele me respondeu mandando os requisitos, mas eu não mandei o pedido. Eu falei que eu queria, ele mandou lá as informações, mas eu não pedi. Eu fiquei com muito medo das catarses. Eu via muito vídeo e ele falava muito disso, né? E eu fiquei com medo das catarses. Hoje eu entendo por quê. Porque a gente estuda pouco. Então a primeira dica vai ser: não queira fazer na ansiedade a ressonância harmônica se você não passou pelo caminho das palestras como ele pede. Porque você precisa se preparar para esse momento, no sentido não de preparar para passar pelas dificuldades, mas se preparar de conteúdo, de conhecimento, de entender, de se entender e entender o processo que você vai passar. Então, nisso eu já fui assistindo o Caminho das Palestras, nisso eu conheci Elaine Eurives, Beth Russo, Maia Andrade, e aí eu fui entrando no processo. Quando foi esse ano, gente, me deu assim, ó, um start. Eu vou pedir minha ressonância harmônica, cheia de coragem, pedi e fiz. E aí ele foi de uma generosidade imensa comigo, pedi pra ele mesmo. E pedi no dia, tô até aberta, que a partir de agora eu vou fazer umas colinhas, tá? Eu pedi no dia 13 e no dia 17 ele me respondeu. Então, eu pedi poucas coisas. Primeiro eu vou falar o que eu pedi e aí eu vou explicar, tá? Eu pedi primeiro a conexão com a minha centelha divina, a limpeza do meu canal e a quebra das resistências pessoais e profissionais, equilíbrio dos meus chakras para que eu pudesse contribuir com o desenvolvimento espiritual de outras pessoas, limpeza e abertura do meu caminho profissional, abertura e limpeza da minha prosperidade, autoconfiança, merecimento e me sentir amada e protegida. Só 5 pedidos. Por que eu pedi isso? Só me ative a isso. Eu já estava nesse processo de expansão de consciência, de evolução há muitos anos, desde 2017, mas profissionalmente as coisas não aconteciam para mim. Era uma coisa assim surreal. Não acontecia, eu não conseguia fazer nada, aliás, que monetizasse. Eu dava muito as coisas, treinava de todo o conteúdo aqui, mas financeiramente eu não conseguia receber. Então eu sabia que tinha um bloqueio, eu já tinha feito várias coisas que vocês pudessem imaginar. Eu já tinha feito tudo quanto é oração, tudo que é mandinga, tudo que é jejum, tudo, nada desbloqueava. E foi a primeira e única coisa que conseguiu me desbloquear. Então já fica aí a segunda coisa. Realmente funciona. Então, como é uma coisa que me incomoda muito, já tava me incomodando, eu já tava assim, enlouquecendo, gente. Eu pedi só isso. Eu queria só isso. E eu sabia que eu precisava me conectar com a minha centelha divina pelos estudos que a gente tem de desenvolvimento pessoal. A gente sabe da importância que é se conectar com a centelha divina, que é o nosso eu. Aí você vai entendendo também. E é uma coisa que eu queria muito. E aí eu pedi só isso. E aí muita gente fala, até nos vídeos, né, que as catarses já começam quando você já manda o pedido. E eu vou contar o que aconteceu comigo hoje no final. E aí ele mandou pra mim 4 dias depois. E aí eu comecei a ouvir, colocava às vezes no volume baixo. Não tive horário certo de colocar, cada dia eu colocava no horário.
E ele fala até que a gente não precisa estar presente para poder pôr para tocar. Então eu não ficava em estado meditativo, eu ficava fazendo as outras coisas enquanto a ressonância tocava, mas eu colocava todos os dias em horários aleatórios, não faltei nenhum dia. E aí abriram as portas, apareceram para mim 2 oportunidades de trabalho com vendas em casa. Eu falei assim, nossa, mas venda, eu tenho tantos produtos, eu tenho tantas formações em venda, mas é o que tem, pensei na hora. E aí, quando eu comecei a trabalhar as vendas, eu entendi até por que ele mandou, que o universo mandou, que a minha centelha mandou em forma de vendas, porque era onde eu tinha que desbloquear. Eu tinha crença de merecimento, eu não conseguia cobrar, eu tinha esse senso de doação. Então, eu precisei desbloquear nas vendas, me colocar à prova nas vendas, dar a minha cara nas vendas para eu desbloquear as minhas vendas, entenderam? E aí abriram aí essas oportunidades, 3 oportunidades, uma no meu negócio mesmo e 2 com vendas aleatórias, processos de comerciais. E assim, eu fico muito ativa e aí foi muito bom pra mim. Então a principal mudança eu já consegui ter. A segunda coisa, eu passei a me sentir mais em estado consciente. Eu pedi agora, hoje, exatamente hoje, quando eu gravo esse vídeo, eu pedi a minha segunda onda. Eu já pedi uma lista de coisas, mas eu não vou falar isso aqui agora, eu vou deixar pro vídeo da segunda onda. E eu me sinto mais consciente das minhas coisas e consciente da minha subconsciência. Vou dar um exemplo para vocês. Eu achava que eu não tinha pensamento negativo. Eu não tenho muita habilidade de sentir, que eu até coloquei agora na minha segunda onda. Mas eu achava que eu era uma pessoa positiva, otimista. Eu era uma pessoa otimista, mas eu tinha pensamentos negativos. E eu comecei a ter essa consciência. Graziela, isso é um pensamento negativo. Aí eu tava com crença de ter 39 anos e não ter construído nada profissionalmente, embora tenha faculdade, tenha um filho ótimo, tenha marido, tenha casa. E eu senti que eu estava carregada de culpa. Então eu comecei a identificar de onde estava vindo isso, sabe? Então, por exemplo, eu tenho um filho ótimo, né? Modéstia à parte, toda mãe fala isso, mas meu filho é muito bonzinho, meu filho é muito obediente, muito calmo, muito consciente. Eu comecei a ficar assim, mas será que vai ser assim? Eu tenho um filho tão bom. E aí eu comecei a ser alertada pelo meu subconsciente, entende? Então eu comecei veio pra mim o porquê de eu estar sentindo aquilo. Veio pra mim porque de eu não estar com merecimento. Porque viu que eu pedi aqui a limpeza das minhas crenças de merecimento? O que aconteceu? Limpou a minha resistência, o que deu conta de limpar, porque mesmo que a gente limpe as nossas... Peça para limpar a resistência, ainda fica a nossa, então é um processo de limpeza, ainda está limpando, e começou a vir a crença de merecimento, para que eu tenha consciência de limpá-las. Por isso que é muito importante a gente estar em ação, né? A gente tá ali alerta, atenta. E aí eu li um vídeo, eu até coloquei o nome dela aqui, ela chama Andressa. Se der, eu vou colocar aqui pra vocês, que ela me ajudou muito. Por isso que eu vi a importância desses vídeos. Tenham coragem de fazer, tá? Que ela fala como que ela passou pelo processo de catarse de forma mais leve. Então, assim, as minhas catarses, vou dar o exemplo dela, tá? Não vou só falar dela, não. Vou contar aqui o que ela falou. Eu não posso falar que eu tive muita catarse, graças a Deus, porque eu tive muito medo delas. Mas eu já faço Ho'oponopono há 4 anos. Eu já fazia meditação. Outra coisa que aconteceu comigo, eu passei a ter dificuldade de meditar. Eu passei a ter dificuldade de ler a Bíblia, que eu lia todos os dias. Meditação pra mim está sendo praticamente impossível, mas eu estou alerta com que isso que a Andressa falou. Deixa eu falar o que a Andressa falou. Ela fala, a melhor forma da gente passar pela catarse é nós estarmos sempre em momento presente, buscarmos ao máximo estar em momento presente e lembrar que nós estamos numa fase de ressonância, que nós estamos ressonantes. Então, na hora, porque a gente está em momento consciente, no momento presente, a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que está acontecendo. Tipo assim, opa, isso é um porém aí, isso é um bloqueio, mas eu estou na fase de ressonância. Isso tem que acontecer, isso vai passar. Entender que nós estamos em fase de ressonância. Você entendendo, você sabe que o que está acontecendo é um processo de limpeza e que aquilo vai passar. Então, quando você passa por isso de uma forma leve, sem desespero, sem medo, mas para isso você tem que estar consciente, a catarse é muito mais leve e ela é muito mais rápida, entendem? E aí eu comecei a fazer isso, mesmo tendo pensamentos negativos. Então, quando vinha pensamento negativo, eu falava comigo mesma, Graziela, isso é um pensamento negativo. Se é para limpeza, que limpe.
Se é para limpeza, que limpe. Eu comecei a estar nesse estado consciente, mas eu deixei de ter pensamentos negativos? Não. Eu deixei de ter merecimento? Não. Então, a terceira dica, tenta estar em momento presente e entender que as coisas que estão acontecendo é por conta da ressonância, é uma fase de limpeza. E quanto melhor você estiver para isso, mais leves são as catarses. A gente teve aqui logo no primeiro mês, assim, problemas familiares, não comigo, tipo assim, meu marido com minha mãe, meu marido com a mãe dele, e aquele tumulto. Tivemos algumas coisas com amigos, não que eu me importasse de pessoas irem, porque eu já passei dessa fase, eu entendo que tudo acontece como tem que ir, mas eu comecei a me questionar por quê. Sabe uma coisa assim? Às vezes a pessoa vai, mas aconteceu alguma coisa. Mas às vezes as pessoas vão, um conjunto de coisas que começou a acontecer com a gente, que eu falava assim, não, mas por quê? Depois eu pensei, eu tô na fase de ressonância, não é hora de questionar nada. Deixa aí, sabe? Aconteceram isso. Fisicamente eu senti, na hora da ressonância, principalmente nos 14 minutos finais, era sempre 16, 14 minutos finais, uma pressão assim na cabeça. Gente, é impressionante. Se você fizer, colocar a ressonância e ficar atenta à ressonância, você sente a onda. Eu nunca vi nada tão real. Como eu falei no começo, eu nunca vi nada que funcionasse tão bem como funcionou pra mim, que se eu soubesse eu tinha feito antes. Por isso, mais um motivo de eu gravar esse vídeo. Se você tá com dúvida, faz. Se eu soubesse eu tinha feito antes, eu já tinha desbloqueado minha vida há 4, 5 anos atrás, mas tudo acontece como tem que acontecer, né? Eu tinha que estar preparada. E talvez lá eu tivesse mais catarse, né? Não que não tenha, né? Eu não sei o que vai vir agora daqui pra frente. Mas eu estou mais consciente disso. Estou disposta a passar pelo processo. E eu senti essa pressão, então eu senti a onda, sabe? Eu literalmente senti a coisa acontecer, a onda, o invisível acontecer, sabe? O que não é tangível acontecer, você sente a onda. E nesses minutos finais eu senti uma pressão, não sei se é onde tinha mais resistência, eu não sei se é onde tava mexendo numa dor maior minha, eu sentia isso, sabe? E eu sentia uma pressão no ouvido, como se fosse um bafo, assim, mas isso era ao longo do dia. Eu sentia assim, meu Deus, será que tem alguém querendo falar? Será que é alguma comunicação? Porque eu pedi, né? Limpeza dos chakras e comunicação com seres transcendentais pra gente poder ajudar outras pessoas, né? E aquela pressão, assim, eu ficava... Nessa hora eu parava, eu falava, eu estou aberta, eu aceito, porque se fosse pra poder vir. Então deixa eu só ver aqui se eu deixei de falar alguma coisa nesse ponto. Pera aí, rapidinho que eu tô lendo aqui. Então aí hoje eu já pedi a minha segunda onda. Venceu a minha segunda onda dia 15, que foi quando ele mandou. E aí eu não fiz ontem, eu parei pra enviar hoje. E aí, gente, como foi hoje, impressionante. Eu até fiquei pensando se eu falava, se eu não falava. Eu mandei. Gente, eu tive uma limpeza intestinal que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se... Quando ele te responde o pedido da segunda onda, ele te faz umas perguntas, né? Ele pergunta o que você achou, se você teve evolução, papapá, mas ele fala que ele não vai opinar daquilo. Aquelas perguntas são justamente para nos trazer a consciência. Mas embaixo ele fala, eu já estou orando por você, eu já estou intervindo por você, alguma coisa. Gente, mas foi uma limpeza que eu não tava entendendo o que é aquilo. Uma que o meu intestino, assim, é muito preso. Assim, eu não quero falar grosso modo, mas foi uma limpeza que eu não entendia. Eu não entendia o que era aquilo. Eu falava, meu Deus do céu. Fui assim, foi uma vez assim que foi... Eu não entendia. Não era normal. Eu não posso falar pra vocês que era um intestino solto. Que era uma coisa que tava saindo, sabe? Era uma coisa... E eu vi isso uma vez, eu lembrei de uma pessoa, não sei se foi um rapaz, que comentou sobre isso, sabe? Então eu acredito, eu nunca vi uma coisa tão energizada, uma coisa mostrar tanta energia como agora, sabe? Então eu estou muito mais também, muito mais autorresponsável, sabe? Na hora que acontece alguma coisa como isso, por exemplo, eu já... Sabe? Tô na hora. Tipo assim, meu marido. Aconteceu que do meu marido me dá uma resposta na hora, eu tomei aquele susto, porque ele não é de fazer isso, uma conduta dele que eu não tava esperando, e é uma coisa que eu não gosto, eu não suporto mesmo. Mas na hora eu olhei pra ele, eu fiquei puta, ele viu que eu fiquei, mas na hora eu já falei assim...
Também, né, Graziela, podia ter ficado sem essa, né? Sabe? Tipo assim, eu chamei pra mim na hora a responsabilidade, ó, não vou deixar isso me afetar. E quando você tem a consciência de que você tá ressonante, que seu campo tá muito mais aberto, que seu campo está aflorado, você toma muito cuidado em julgar, você toma muito cuidado em culpar, você toma muito cuidado com tudo, porque você tá magnetizado pros seus pedidos, mas você tá magnetizado para tudo, para coisas boas e para coisas ruins. Então por isso que eu tenho tomado muito cuidado até com os meus pensamentos negativos, porque eu estou mais magnetizada. Então pode ser que esses pensamentos negativos sejam também potencializados e tomem forma material na minha vida, é o que eu não quero. Então eu fiquei muito em cima de mantra, eu comecei a ouvir muito mais louvor, eu comecei a colocar mais Ho'oponopono aqui enquanto eu tô trabalhando, pra me ajudar nisso, sabe? Nesse processo de limpeza. Então, contem com essas ajudas. Façam Ho'oponopono se você acredita, coloquem salmos, estejam conectadas, buscando formas além de você de se fortalecer, sabe? Agora, na segunda onda, eu já pedi coisa pra caramba. Na próxima eu vou falar relacionado pra vocês, porque eu vou ter também o resultado, né? Eu vou conseguir, mas eu pedi já, não pedi nada do que eu tinha pedido, assim. Material, eu já não pedi mais nada, porque eu sei que tá no processo. Mas eu te pedi desidentificação do ego, pedi o equilíbrio dos chakras, pedi centelha divina, pedi frequência de buscar o reino dos céus. Aí eu já pedi coisa assim, sem dó, pedi disposição, pedi neurotransmissor, pedi frequência, pedi arquétipo. Estou ainda resistente a pedir consciências, porque quando a gente pede consciência, a gente pega deles coisas tanto boas quanto ruins. Então eu queria muito ter pedido a consciência do Pablo Marçal, porque dele só. Porque eu acho que ele é uma pessoa, assim, ele já sofreu muito já, mas ele é uma pessoa dotada de sabedoria, ele é uma pessoa dotada da habilidade de fazer dinheiro, ele é uma pessoa dotada do Espírito Santo, ele é uma pessoa dotada de família. Então eu queria muito pegar a consciência dele, mas eu fiquei ainda temerosa, sabe? Eu falei, quem sabe eu peço na terceira onda. Pedi tudo que eu me senti preparada. Tudo que eu ia ouvindo de vocês aqui no vídeo, tudo que eu ia lendo, eu ia escrevendo. E aí eu ia... Hoje, na hora de passar limpo, eu nem copiei e colei. Eu fui escrevendo de novo para ver como eu ia me sentir. Então, eu pedi a Bíblia, veio na hora. Se eu pedir a Bíblia, a frequência, né? A consciência da Bíblia, para que eu possa voltar a ler e ler com mais compreensão. Então, eu fui pedindo de acordo com o que eu estava sentindo. Mas tem coisa que eu tirei. Falei, eu acho que eu ainda não estou preparada para isso. Então, eu não arrisquei pedir o que eu não estava preparada, para eu saber também que quando a catarse vier, que eu já não tenho como mais voltar atrás, porque a onda já foi criada, eu não ficar desmotivada, preocupada. Eu já pedi preocupada com a consequência que ia vir, sabe? Então eu pedi coisas ali, porque eu comecei a pensar assim, se eu limpar isso, aquilo vai acontecer. Se eu limpar isso, aquilo vai acontecer. Se eu pedir isso, aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, eu estou muito desanimada para atividade física. Eu sempre contei aqui que eu não gosto de atividade física. Eu já vou fazer 40 anos, meus exames já começaram a dar uma pequena alteração. Pedi os neurotransmissores, dopamina, serotonina. Pedi a tal da libido, porque a gente tem costume de achar que libido estava vinculada muito ao conteúdo sexual. Quando você vai ler os conteúdos, você vê que o libido é disposição para a vida. Então eu pedi a libido, pedi disposição para atividade física. Eu já pedi mais essas coisas, porque eu pensei assim, se eu me desidentificar com o ego, eu vou ouvir mais a minha centelha divina. Eu ouvindo mais a minha centelha divina, eu vou estar direcionada. Eu pedi arquétipo de limpar em mim a crença de culpa, que eu coloquei ali, culpa por isso e aquilo, limpar crença de merecimento, colocar pensamento positivo, capacidade e habilidade de meditação. Já pedi muito agora essas coisas, eu não me ative mais só aquilo. Por quê? Porque meu primeiro problema, a minha primeira porta foi aberta, então agora é continuar. Então eu espero voltar aqui daqui 3 meses para poder contar para vocês a minha experiência. Prometo que agora eu vou fazer um diário, porque hoje eu fiz essa colinha aqui, escrevendo o que eu fui lembrando. Mas daqui 3 meses eu volto, vou fazer um diário para passar para vocês com mais minuciosidade. Mas eu queria também deixar aqui clara a generosidade do professor. Ele foi muito generoso comigo. Ele não me conhece. Então, assim, ele é muito generoso. Então, o que a gente vê nas aulas é dele mesmo. Eu nunca vi uma coisa funcionar tanto, eu nunca vi uma coisa tão real acontecer. Então, eu mais do que nunca recomendo a ressonância harmônica, porque é a prova viva de que o invisível acontece, de que as possibilidades existem e que milagres existem. Porque, para quem fica um pouco inimaginável na onda,
pode acreditar que de alguma forma a coisa vai acontecer na sua vida, viu? E eu espero que você seja muito feliz nesse processo. Conte comigo, escreve aqui pra mim, pra gente fazer esse acompanhamento, pra gente passar por essa jornada solitária juntas, né? Porque só quem passa pela ressonância entende o que é a ressonância, né? Então, se eu falar pro meu marido, por exemplo, de ressonância, ele me chama de louca. Então, às vezes não tem com quem compartilhar. E eu quero aqui também